Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, continuando a nossa série sobre a parábola do filho pródigo, e o tema da aula de hoje é a hora da virada. Bem, no último estudo nós vimos a segunda fase da rebelião do filho pródigo. Ele pegou todo o dinheiro que conseguiu vendendo a herança que seu pai lhe deu e foi para uma terra distante, terra esta que se tratava de um país de gentios. O jovem estava procurando prazer sem pensar muito no futuro. Dessa forma, ele viveu uma vida voltada para a luxúria até dissipar todos os seus bens. O texto diz ainda que, após ter gasto todo o seu dinheiro, houve uma grande fome naquela terra, de forma que o filho pródigo começou a passar necessidades. Vejam que situação, irmãos. Um jovem que tinha um lar e um futuro brilhantes, agora se encontra preso a um cativeiro do qual é impotente para se libertar. Bem, nesse ponto nós podemos até pensar: o filho pródigo estava sem dinheiro, sem esperança e com a sua vida desmoronando. Então, agora é a hora de voltar para casa. Contudo, não foi assim que aconteceu, pelo menos por enquanto. Voltar para casa, irmãos, significaria para o filho pródigo confessar que ele estava errado e que tinha sido um tolo. Isso também significaria submeter-se à vergonha pública e à autoridade do seu pai. Todos nós conhecemos pessoas assim. Talvez muitos de nós mesmos já agimos dessa maneira alguma vez na vida. Ficamos totalmente obstinados a fazer as coisas do nosso jeito, mesmo quando estamos sofrendo as consequências desagradáveis das nossas escolhas erradas. Então, nós começamos a bolar planos que nos permitam sobreviver em meio à crise e evitar ter de encarar o nosso pecado e admitir por completo todos os nossos erros diante de Deus. E foi exatamente isso que o filho pródigo tentou fazer. No verso 15 do capítulo 15 de Lucas, nós podemos ver a descrição do seu plano. Diz assim: Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ou seja, a primeira coisa que o filho pródigo disse a si mesmo quando seu mundo desmoronou foi: preciso arranjar um emprego. Uma curiosidade, irmãos, é que a palavra traduzida aqui como empregou-se, no original significa colar, grudar. Ou seja, aquele jovem, no meio do seu desespero, se grudou a um cidadão daquela região como se fosse um carrapato. Ele se recusava a ir embora sem ser ouvido. O desespero do filho pródigo já tinha chegado a um nível tão crítico que ele havia se tornado um pedinte, um mendigo. Então, dada a insistência do filho pródigo, ele foi ouvido e conseguiu um emprego que consistia em alimentar os porcos. Naquela época, alimentar porcos era a tarefa mais baixa possível em toda a hierarquia de trabalho. Não se pagava quase nada por isso, nem mesmo o suficiente para suprir as necessidades imediatas do empregado. Além disso, irmãos, imaginem como era tudo isso para o filho pródigo. Nós devemos nos lembrar que ele era nascido sob a lei de Moisés, na qual os porcos eram considerados animais impuros. Assim, qualquer tipo de contato com esses animais era considerado espiritualmente sujo. Sem nenhuma outra opção, o filho pródigo então aceitou o emprego e foi trabalhar. Vale lembrar novamente, irmãos, que Jesus está contando essa história para um público no qual havia escribas e fariseus. Aos olhos dos escribas e fariseus, tudo isso era terrivelmente imoral. Só a natureza do trabalho que o filho pródigo conseguiu já era suficiente para selar o status desse jovem como um excluído permanentemente da nação de Israel. Como nós percebemos, a cada detalhe que Jesus adiciona à história, a coisa piora. E piorou ainda mais. Por causa da fome que assolava aquela região, nem mesmo os porcos tinham comida adequada. O dono continuava com eles porque provavelmente queria vendê-los a peso de ouro no futuro. Enquanto isso não acontecia, ele os alimentava com cascas de frutas, de árvores, de ovos e etc.
Já a situação do filho pródigo era ainda pior que a dos porcos. Mesmo sendo uma comida inadequada, pelo menos os porcos tinham o que comer. O pródigo, no entanto, estava literalmente quase morrendo de fome, a ponto de ele invejar os porcos. Vejam o que diz o verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essas alfarrobas, irmãos, eram longas vagens que nasciam em arbustos. Coloquei algumas fotos aí para os irmãos terem uma ideia. Essas vagens eram utilizadas para fazer um tipo de melado, portanto, era uma importante fonte de açúcar no mundo antigo. Mas, tirando isso, essas vagens não eram comestíveis por seres humanos. As sementes dentro delas eram extremamente duras, assim também como as cascas das vagens. Agora vejam que situação do filho pródigo. Enquanto ele assistia os porcos devorando essas vagens indigestas, ele se viu desejando encher o próprio estômago com a comida dos porcos. A experiência do filho pródigo, irmãos, é uma imagem vívida do que o pecado faz com as pessoas. Assim, nós precisamos prestar atenção ao aviso que Jesus nos dá nessa parte da história. Todo pecado envolve rebelião contra o Pai Celestial. É uma afronta pessoal a um bom e gracioso Deus. Além disso, pecado sempre dá maus frutos. O fim da jornada desse jovem no chiqueiro exemplifica bem a destruição e a dor que o pecado pode produzir. Daqui, nós também tiramos a lição de que nós não temos a habilidade de consertar nossa própria vida partida. Não há jeito de expiarmos os pecados que cometemos. A solução para esse dilema não é encontrada na psicologia, nem na autoajuda, nem em terapias em grupo, muito menos nas drogas ou no álcool ou em qualquer outro tipo de válvula de escape. A menos que um Salvador gracioso possa nos encontrar, nada nos espera além de morte e perdição. Concluindo, irmãos, o verso 17 começa da seguinte forma: Então, caindo em si, disse. Enfim, aquela situação humilhante pela qual o filho pródigo estava passando, na verdade, acabou tendo um benefício eterno para sua alma. Aqui, a história finalmente toma uma direção que é um grande alívio. Nós podemos nos identificar com a situação desse jovem. Podemos nos lembrar de nós mesmos quando já estivemos nessa situação. Ou então talvez conheçamos alguém que esteja nessa situação. Acredito que todos nós ficamos ansiosos para que os filhos pródigos encontrem salvação. Essa expressão, caindo em si, usada por Jesus, é interessante, pois nos diz algo que nós já suspeitávamos desde o início. Esse jovem estava fora de si. Fora de si em termos espirituais, pois ele partiu em direção a uma vida de pecado e, mesmo tendo perdido tudo, ainda assim continuou no caminho do não arrependimento, tentando se libertar por suas próprias forças. Ele estava fora de si em termos mentais também. Para qualquer observador que o encontrasse no deserto, vivendo com porcos, diria que esse jovem estava literalmente louco. No entanto, quando toda a esperança pelo irmão mais novo parecia extinta, nós o vemos finalmente caindo em si. Na solidão daquele chiqueiro, ele teve que encarar o que tinha se tornado e de repente ele começou a pensar claramente. Seu primeiro instinto foi o de planejar como ele poderia voltar para seu pai e para sua casa. Então, pela primeira vez em toda a sua vida, o filho pródigo estava determinado a abandonar o pecado, implorar pelo perdão e se submeter à autoridade do seu pai. Ele se virou e tomou a direção de casa. No próximo estudo, se Deus quiser, nós iremos examinar com detalhes essa volta tão esperada. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.